Aviso: a nossa gravação ficou com algumas falhas técnicas por causa do microfone e nos seguintes minutos: 1 minuto e 15 a 4 minutos e 31, 27 minutos a 31 minutos e 52 minutos e meio a 57 minutos. Por isso, sugerimos que você ative a legenda para poder acompanhar melhor. Pedimos desculpas pelo transtorno. Agnose, né? O que é a gnose? A gente não só estuda como pratica, né? Ou pelo menos tentamos praticar. Tenta praticar. A gnose é a síntese do conhecimento da humanidade. É a síntese do conhecimento de todos os povos que já passaram pela nossa terra. Desde as questões religiosas, a parte filosófica, cultural, tudo. Então, é a síntese desse conhecimento. É mitológica também. Então, a origem da palavra gnose, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. A palavra vem do grego antigo gnosis. Então, o significado da palavra gnosis é conhecimento. A tradução do grego antigo é conhecimento. Conhecer. Ela esteve presente nos mistérios do Egito, da Grécia, da Índia e da Pérsia. Sempre existiram escolas iniciáticas onde o ser humano buscava algo além da matéria, buscava a verdade dentro de si mesmo. Os primeiros gnósticos ensinavam que a salvação não vem de fora, mas ela vem de dentro. Nós temos que buscar a nossa própria salvação, nossa própria redenção, nosso arrependimento, dos nossos pecados. Não é esperar que venha alguém de fora, nosso Deus interior. E a gente parte de uma premissa que o ser humano ele possui uma centelha divina. E o nosso objetivo é despertar essa fagulha, essa chispa divina que tem dentro de nós. Quando as pessoas chegam até aqui, normalmente elas buscam algum sentido para a vida, algum significado, querem entender alguma coisa que aconteceu na vida, querem resposta. Às vezes as pessoas quando chegam até aqui, ou é porque já sofreram muito, ou porque querem viver alguma coisa diferente do que normalmente a gente vê aí fora, Então, é justamente esse significado desses estudos que a gente traz na nossa vida hoje, Isso, aí aqui a gente trouxe uma síntese. Aqui a gente trouxe uma síntese só para a gente poder entender como é que a gente chega nesse conhecimento todo, Então a gente vai desde ali da época dos Sumérios, lá na antiga Mesopotâmia. Essa época dos Sumérios, do Egito, da Babilônia, era conhecida como a Idade do Bronze, que foi de 2000 anos a 1800 a.C. Então foram civilizações que se construíram, tanto que a Suméria, lá atrás, ela tinha também essa história como é que chama, da Arca de Noé. Tinha outro nome, mas eles também tinham essa história de que teve uma inundação, que foram salvos um casal de cada espécie para poder dar continuidade na vida humana. Então eles também acreditavam nisso. Se a gente for atrás da mitologia dos Sumérios, é a mesma coisa que a Arca de Noé, aquilo que a gente mais ou menos parecidas as histórias, O Egito Médio, a mesma coisa, eles também tinham uma crença forte, acreditavam muito na divindade, tanto que ali Cleópatra, ela não era considerada, eles não entendiam que eles eram filhos de deuses ou se pareciam com os deuses, eles sabiam que eles eram os deuses, Ela era a reencarnação da Ísis, a mãe divina deles dos egípcios, E tanto como é que é o nome daquele lá? Alexandre o Grande, aquele grande conquistador da Grécia? Não. Alexandre o Grande hã? É o Júlio César, Ali Alexandre o Grande, a mãe dele disse que ele era filho de Zeus. Zeus era considerado o pai de todos os deuses, Então ele não dizia que ele sabia que ele era filho de Deus. Então ele tinha aquilo dentro dele
E ele acreditava naquilo e com isso ele tinha força para conquistar tudo que ele conquistou, porque lá atrás, na Pérsia, a Pérsia era um reino muito grande, antigo, né, grandioso, forte e tudo. Como que o Alexandre começou a conquistar tudo assim, né? Então tinha toda essa sabedoria por trás. Ele foi discípulo de Aristóteles, se eu não me engano, né? Então tinha toda essa sabedoria que é passada para frente. Tinha também a sabedoria dos hebreus, sendo que Abraão era o patriarca dos judeus, cristãos e muçulmanos. Então era um grande patriarca de todas Essa essas... história dos hebreus também começa muito antes, né? 2000... É. Mais ou menos naquela idade lá do Bronze. E o que cada civilização trouxe, né? Os hindus, ali na região da Ásia, foram as primeiras civilizações do planeta. Ali que foram os primeiros registros da nossa civilização, né? Que é a civilização humana. Depois dali da Ásia que eles começaram a andar pelo continente e tudo, e conquistar novos, né, horizontes. Então, essas são as origens dos primeiros civilizações. Tanto que tem o... como é que é o nome dele, aquele deus que é azul lá? Krishna. Dizem que como ele era azul, tinha pele azul, é porque ele era alienígena. Não era humano, né? Então, tem rumores de que seria isso, né? A origem dele. Literalmente sangue azul, né? Aí talvez seja por isso que os nobres falam, né? Que tem sangue azul, né? Não sei se é por isso. Não sei. Os egípcios, a característica dos egípcios, eles tinham uma religiosidade profunda. Tudo eles faziam em nome de Deus, em nome da natureza. Eles procuravam estar sempre próximo da divindade, né? Isso no Egito mais mais místico, não o Egito quando já estava decaindo, né? Quando estava decaindo, daí já era outra característica. Os persas, o que os persas trouxeram? A consciência do bem e do mal. Consciência de que existe o bem e que existe o mal, que tem essa dualidade. Que existe o bom e o ruim, existe o certo e existe o errado. Então eles conseguiram trazer isso para nós. O Yin Yang ela é mais ali na China, né? Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, só que é em outra região, né? Porque o que acontece? Essa mesma filosofia, ela é igual, só que ela tem diferentes linguagens. Então, por exemplo, na China, tem o Yin e Yang, né, que é essa dualidade, não só bem e mal, né? Mas o Yin e Yang é o feminino, o masculino, o passivo, o ativo, toda essa questão da dualidade, né? O branco, o preto, né? Tem tudo isso. Trevas e luz. Né? E os hebreus trouxeram o quê? Trouxeram essa ideia de ter uma aliança com Deus. De você fazer tinha partes ali dos hebreus que eles eram contra essa ideia de ter muitos deuses, né? Eles queriam um Deus único. Mas eles também trouxeram a ideia de que fazer esse pacto com Deus é estar de acordo com a lei da natureza, a lei divina, né? E os gregos, o que eles trouxeram? A consciência do pensamento, da razão, da lógica, né? A gente começar a ter consciência dos nossos pensamentos, da filosofia, da ética, moral, começou tudo isso. Que era egípcio na época do Alexandre, dizia que, gregos, vocês já foram uma antiga civilização e agora vocês perderam todas essas sabedorias antigas. Já que vem deles aquele né? Desses gregos que você está falando, já tinham perdido a sabedoria antiga. E deles ele tinha assim, homem, conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo. Deus do céu. Outros deuses, né? E ver que eles foram muito avançados, né? Depois eles se degeneraram muito, daí mudaram. Inclusive entraram na lógica, na razão. Só que daí eles se perderam na questão do pensamento. Na questão da razão. Eles perderam por migrar, aí, então, depois eles foram atacados pela igreja, né? Por família, depois revelaram a família, várias coisas.
Bem, isso foi uma época bem posterior. É bem recente. Mas ali você perguntou de novas sociedades, né? Boa noite. Oi, como crescia. O mestre Samael, ele diz num livro do Zodíaco Humano, agora eu não lembro em qual período que ele fala, se eu não me engano é no signo de Gêmeos, que ele fala assim que a nossa civilização começou a se degenerar nessa época dos gregos. Mas não que eles eram degenerados, mas é que naquela época já começou a ter um declínio da consciência. Pensamento materialista, né? Pensamento materialista. Lógico. Lógico. Perderam aquele contato com as divindades. Como é que chama? Mas são épocas... Veio com Kant, né? A clarividência. A clarividência começou a sair do nosso poder, digamos assim, ali na época dos gregos, né? Então ali que a gente começou a perder essas faculdades. E com os romanos veio a ordem e a disciplina, né? Tanto que dentro todas essas civilizações sempre tiveram grupos esotéricos, escolas iniciáticas que passavam sempre esse conhecimento. E esse conhecimento ele sempre volta à tona quando a humanidade já está decaindo, né? Ladeira abaixo, né? Então esse conhecimento ele sempre volta à tona para poder resgatar algumas sementes que podem estar perdidas por aí. Que tem interesse, né? Então, os romanos também trouxeram a questão da ordem e da disciplina, trouxeram as codificações, né, as estruturas, e claro, tem a sabedoria dos romanos também é clássica, né? O Marco Aurélio foi um grande imperador, ele sempre praticava uma meditação antes dele invadir uma área, um terreno, enfim, conquistar uma civilização, ele sempre fazia uma meditação, se conectava com Deus, né? Ali dele provavelmente devia ser os deuses romanos, né? Júpiter, Marte, enfim, que é o deus da guerra. Da guerra também, Enfim, então todos eles buscavam sempre se orientar a partir de uma introspecção, né? Não buscar no externo alguma resposta. E tudo isso aconteceu nesses milhares de anos para o advento do Cristo, porque para ter a sabedoria que Cristo trouxe, a sociedade tinha que estar preparada para receber o que ele trouxe, porque senão ninguém ia entender. E não entendeu? E não entende. Porque veio João Batista para preparar o caminho. Uhum. Acontece que o período, acho que, não sei se foi curto ou o quê, e quando Cristo veio, quando Jesus veio... E o que ele passou, né, o que ele passou para os apóstolos dele, é aquilo que está sendo desmistificado, né, em parte aqui pela gnose também, né, que a gente vai ver logo em seguida que tem esses registros históricos dos escritos antigos, né, o que ele ensinava e tal, mas também as parábolas, pela forma como ele ensinava, era para as pessoas também terem esse conhecimento, né, poderem ter acesso a esse conhecimento. Tem uma parte do cristianismo que entende que o ensinamento do cristianismo ele devia ser direcionado só para as pessoas que entendem aquilo, não devia ser para todo mundo. E outra parte do cristianismo diz que não, que o ensinamento ele tem que ser dado para todo mundo, e daí a partir desse ensinamento básico as pessoas podem se aprofundar, né? Então tem esses dois lados, né? O que a gente vê aqui? A gente vê que esse conhecimento ele é passado para todo mundo, mas não é todo mundo que está interessado. São pouquíssimas as pessoas que têm interesse em conhecer a história da humanidade e isso conhecer a própria história, né? Então aí aqui a gente vê o quê? Eu trouxe alguns exemplos aqui só para a gente ter uma ideia de como que é essa civilização, né? Então aqui os persas, a questão do misticismo, eles tinham muito essa questão do esoterismo, né? Dos incensos, das plantas, das ervas, eles trouxeram muito isso. Os egípcios na construção das pirâmides, né? Aqui procurei um derviche. Derviches são
Eles faziam a dança dos derviches como uma forma de se conectar com a divindade também, né? Na nossa prática de yoga tem uma parte ali que a gente faz a dança dos derviches. Imitar como é? A dança da terra ou da... Né? Uhum. Aqui o símbolo dos hebreus e aqui uma deusa romana. Ou grega, né? Que a parte estética é muito parecida. Ah, tá. E o que são os textos apócrifos? Os textos apócrifos são aqueles textos que não foram considerados pela Igreja Católica como a base da Bíblia. Então, no concílio de Nicéia, foi em 300 e poucos depois de Cristo, né? Eles se juntaram e decidiram quais textos seriam destinados para fazer oficializar a Bíblia canônica. Isso. O Velho também. Então, mas os livros mesmo apócrifos geralmente foram depois com os apóstolos. Foi o que Jesus ensinou. Também, aqueles também. Só que os apócrifos foram retirados e considerados apócrifos, não... O que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que não tem uma assinatura, não tem uma autoria. Não tem uma autoria. Né? Primeiro? Foram vários, né? Vários foram removidos. Mas aí teve uma época ali da ascensão do Terceiro Reich, que teve uma pessoa que começou a pesquisar muito sobre a história, sobre interessar muito sobre o ocultismo, né? Então começou a ir atrás de investir em pesquisas no Egito, em pesquisas ali na Alemanha, parte da Ásia, né? Ali no norte, ali no leste europeu. Então essas pesquisas foram financiadas por essa pessoa. E ali em 1945 foi feita uma descoberta no Egito, onde 13 códigos de papiro, contendo 52 textos gnósticos cristãos primitivos, do século II ao século IV. E esse material se encontra hoje no Museu Copta do Cairo, no Egito. Então, a partir desses textos, que se pôde ver aquilo que já era ensinado lá atrás, né? Enquanto a boa parte da igreja dizia que aquilo não existia, ou que aquilo era errado, ou que era um pecado, os pesquisadores começaram a ir atrás de encontrar esses materiais que realmente, né, demonstravam que tinha esse cristianismo esotérico também. Não era só esse Cristo literal, né? Que era disseminado no Egito, na Ásia Menor. Tinha esses livros ali também. Pelo que eu saiba, né, 325 foi feito no Chile, né? E todos os outros documentos tinham que ser destruídos. Foram também. Foram destruídos. E esse aí foi escondido. Exatamente. E só podia ter o que um papiro, né? Enrolado e escondido em alguma coisa. Também pela pergaminho, né? Pergaminhos também. E foram descobertos em 1700 e alguma coisa, no Egito, em Nag Hammadi, né? Esses escritos... Muita coisa se perdeu daquilo lá, mas recuperaram bastante coisa. Mas o que é mais interessante desse conhecimento é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que esse conhecimento, ele não tem um dono. O conhecimento é universal. O conhecimento é universal. Não é assim, eu criei isso, eu sou dono disso. Não. Não. Um pensamento que você tem aqui pode ser o mesmo que uma pessoa tem lá na China. E vocês nunca se viram na vida. Mas o acesso a esse conhecimento, ele é o mesmo. De cada um. Pesquisar internamente. Então, esses documentos, eles foram encontrados numa jarra, dentro de uma jarra,
incluindo o Evangelho de Tomé, e que eles oferecem visões alternativas sobre o cristianismo primitivo, focando no conhecimento interior. Foram também encontrados os Evangelhos de Filipe e de Maria Madalena, junto nessa pesquisa, né? O Evangelho de Tomé, quando a gente vê bastante os filmes, né, de Cristo e tal, a gente vê que Tomé é aquele que ele não acredita muito. É ele que encosta na ferida ali de Cristo, porque ele quer ver que se ele realmente é filho de Deus. Se ele realmente é filho de Deus, então ele não vai, né? Ele queria saber se o filho de Deus era de verdade, então ele vai lá, encosta e sangra, então ele é de verdade, né? Porque ele queria entender isso. Então, quando a gente fala que uma pessoa é meio Santo Tomé, é justamente por causa disso, que ele quer ver para acreditar. Né? Aí Jesus disse, né? Bem-aventurado aquele. Mas foi o mais culto dentre os apóstolos. Era o mais culto. Inclusive escreveu muito, né? Principalmente daquela época, depois da ressurreição. O Cristo disse que ficou mais 11 anos. 11 anos, E aí eles transcreveram muita coisa. E nisso está o livro máximo, digamos assim, não só da gnose, mas da humanidade, o Pistis Sophia. Uhum. E o Evangelho de Filipe. Filipe é aquele que tinha as faculdades de fazer viagem astral, né? Fazer viagens para outro plano, né? Tanto que tem um estudo que acho que até a Pistis Sophia fala que se você quer fazer uma viagem astral, você fala assim, aos céus Filipe, que você pede a ajuda do apóstolo Filipe para você. Tem uma experiência se você conseguir se conectar. Apesar que em gnose, todas essas figuras históricas e tradicionais, elas representam faculdades do nosso próprio ser também. Então, é uma parte do nosso Tomé ser. interior, nós temos o Mateus interior e assim por diante. E a Maria Madalena é o feminino, né? É aquela que era, não sei se é a palavra certa, se era companheira de Jesus, não sei se é essa a palavra, mas... Dizem os apóstolos que eram, né? Que eles praticavam, né, juntos, né, tinham encontros, enfim, né? Tem também uma parte da história da Igreja Católica que fala que os reis nobres da Europa, ali na época medieval, que os reis são todos descendentes da linhagem de Cristo com Maria Madalena. Não sei, acredito que não seja verdade, porque o Cristo, na verdade, essa história não é que eles são filhos de carne e osso, né? O que é você ser filho de Cristo? É você pregar as mesmas coisas que ele. É você viver da mesma forma que ele viveu. Teve um povo que por isso foi eliminado, né? Como é que é ali? Os cátaros? Cátaros, Os cátaros tinham uma tradição cristã muito antiga e eles professavam essa crença de que... Tanto que tem uma entrevista com um membro da família real brasileira, né? Da monarquia brasileira, né? Que ele conta essa história também, que ele conta que os antigos reis da Europa, eles tinham essa linhagem são filhos sangue real, filhos santo grau, sangue real. A gnose e a maçonaria tem a ver? Olha, na origem sim. Porque assim, eu estudei um pouco mais sobre isso. Tá? Os cátaros eles vieram lá da Pérsia, entraram no Mediterrâneo e entrou aquele conhecimento todinho na Europa. E os cátaros seguiram essa tradição. Só que os cátaros, a partir do século VIII, começaram a ser perseguidos pela Igreja Católica. Por causa da prosperidade que eles tinham e por causa do sistema também que eles tinham, que era muito superior àquele sistema medieval que existia na época. Assim, eles se davam com todo mundo, tá? Por exemplo, no grupo deles tinha judeus, tinha negro, branco. Se não existia
Tratavam com uma coisa bem diferente. Tá? Os cátaros, até 1200, foram praticamente destruídos. Mas dali, dos cátaros, começa a ver que começou a surgir os templários, Rosa Cruzes, maçonaria, tudo que ramificou dessa corrente. E nessa época era o cristianismo primitivo. Não, aí não. Não. Nessa época não. Não. Mas na época eles tiveram que se refugiar em diversas ordens. No caso, a franco-maçonaria, né, a maçonaria, ou templários. Rosa Cruzes, foi na mesma época também surgiu. Sim. Tudo dessa corrente da Pois é, porque e os reis e a religião não queriam que as pessoas... O conhecimento antigo era até da maçonaria. Hoje em dia que a maçonaria se afastou muito, assim, naquela parte das origens, esotérica da origem mesmo. Entendeu? Mas a gnose tem o início mesmo. Mas a gnose é assim, é um conhecimento geral. Então abrange as religiões, abrange tanto a maçonaria, quanto a filosofia grega, a filosofia romana, a filosofia hindu, né? Sumério. É uma síntese de cada coisa que é muito parecida, muito igual. E a tônica fundamental é que a pessoa precisa se autoconhecer para conhecer a si própria e conhecer Deus internamente. E naquela época da perseguição, eles não queriam isso, queriam que as pessoas fossem, digamos, independentes dos religiosos, dos padres da época, né, que queriam mandar, serem intermediários entre Deus e o povo. E aí a perseguição. Tá bom. Já era uma degeneração. Primeiro, tudo tem o poder. As invasões, elas tinham um sentido cósmico. Porque para disseminar a cultura e certas tradições, o karma dos povos a serem cumpridos, e muitas coisas assim que a gente nem consegue entender profundamente. Porque a região hoje que a gente vê ali da Grécia, essa parte ali do Mediterrâneo, tudo era grego. A cultura grega se espalhou. Hoje, nós temos a cultura grega. Nós temos até na língua, né? Língua grega aí. Então, assim, essa cultura, ela precisou ser difundida também, né? E aí... E tu vê, as conquistas dos romanos, depois dos gregos, os gregos também faziam assim, eles não dizimavam os povos. Eles absorviam os povos e deixavam que eles tivessem a sua cultura, só que o comando político era deles. Econômico e político era deles. Mas deixavam as religiões, deixavam tudo. O que depois já não aconteceu na Idade Média com os reis da Idade Média, com a Igreja Católica, né? Aí eles simplesmente exterminavam quem não rezava na cartilha deles. E por que os cátaros fizeram tanto sucesso na época? Justamente porque cátaros. Porque eles não tinham essas regras tão específicas. Eles buscavam viver mais de acordo com a natureza, de acordo com os princípios básicos, né? Com as luas, com as fases solares, com as estações do ano. Então, eles procuravam viver dessa forma mais simples. E era isso que justamente atraía as pessoas. Porque via que eu vi um livro uma vez que os cátaros, como eles tinham conhecimento do que era o bom e do que era ruim, se você chegasse lá e falasse um pecado que você cometeu, você não ia ser julgado por aquilo. Porque eles sabiam que aquilo fazia parte da podridão da humanidade, né? Então não tinha julgamento. Cátaros tinham 3 graus. 1 grau, 2 graus, 3. Mesmo grau da maçonaria hoje. 3 graus. O grau 1, para quem passar para o grau 2, só passava se tu tinhas conhecimento total do grau 1. E o exemplo, Santo Agostinho, padre
né, que ficou 10 anos como cátaro, no cátaro. Ele não conseguiu passar para o segundo grau, ele abandonou os cátaros e começou a perseguir os cátaros. Muita coisa que Santo Agostinho hoje aplica, ele aprendeu dentro do catarismo, né? Ele aprendeu ali dentro. Santo Agostinho foi e foi cátaro. Ele abandonou porque não passava. Só passava de um grau ao outro quando subia 100%. Caiu o tempo que fosse necessário naquele grau. Grau de conhecimento, né? Sim. E talvez de estrutura espiritual, alguma coisa assim. Aí tem uma passagem aqui do Eusébio de Cesária, que foi um bispo na época. Ele falou assim: a Tiago o justo, a João e a Pedro confiou o Senhor depois de sua ressurreição a gnoses. Isso quer dizer o quê? Que Cristo entregou a Tiago, João e Pedro o conhecimento. Eles a transmitiram aos demais apóstolos, que depois a confiaram aos 70, e um dos quais era Bernabé. Então lá na história, lá atrás, né? Também o Paulo, né? E depois de 1945, depois daquelas, né, descobertas de lei no Egito, foi descoberto o Evangelho de Judas em 1970, também no Egito, autenticado e publicado em 2006 pela National Geographic. Tem uma versão deles no YouTube, mas eu acho que não tem legenda, então não está muito fácil de ver. Os papiros de Medinet Madi, publicados entre 1950 e 1980, que ampliou a cosmologia gnóstica. Novos fragmentos de Oxirríncos, ou seja, os evangelhos de Tomé e de Maria Madalena, que deram um novo impulso aos estudos e pesquisas. E o Codex Manichaicos Polonienses, publicados em 1970, um manuscrito grego que traz as origens de Mani, o fundador do maniqueísmo no século III. Mani, e nada peça. Nada peça. É porque ele que traz essa dualidade, Ele né? que trouxe todo esse conhecimento do Mani que veio para lá. Então, esses documentos, né, foram todos já identificados, né? Outros nomes também das pessoas que buscam esse conhecimento superior. Clemente de Alexandria, de 150 a 215 depois de Cristo. Eusébio de Cesária, foi um bispo considerado o primeiro historiador do cristianismo. Eugênio de Fayet, Bucer, Hans Hahn, Krumheller, um médico famoso, né, Krumheller, Rudolf Steiner, Helena Blavatsky, Krishnamurti, Swami Sivananda, o George Gurdjieff, o Carl Gustav Jung, o Gilles Kispel, O Jung, né? Geodoresse, Marvin Mayer e Helene Pages. Ali está mais ou menos a data de nascimento e a morte deles, de cada um. Muitos deles são pessoas que buscam esse conhecimento gnóstico através de pesquisa científica. Então, são pessoas que não estudam a gnose esotérica, né, o conhecimento esotérico propriamente dito, né? Mas buscam cientificamente. Mas buscam em história, em origem, né? Alguns deles, outros não. Por exemplo, o Rudolf Steiner foi fundador da antroposofia, né, que é uma escola iniciática, né, apesar de que ele não tenha atingido graus mais elevados espiritualmente, cada um teve um... trouxe um acervo muito grande de conhecimento para a humanidade, o Rudolf Steiner. O Gurdjieff trouxe a questão psicológica, né? Da questão psicológica, O Steiner foi na medicina, na elementoterapia, na harmonização de ambientes, né? O conhecimento de cristais, de cores, de coisas assim, ele era clarividente. Então, isso ele foi especial. Rudolf Steiner. Né? E se a gente for ver, a maioria dessas pessoas são ali do século XIX. Ele era discípulo da Blavatsky, o Rudolf Steiner. Tem um brasileiro também. Eu ia falar isso, tem alguns brasileiros que eu esqueci de colocar ali. A escola Waldorf é baseada nos ensinamentos de Rudolf Steiner, né? E ela trabalha com as crianças
muita coisa assim interessante. É uma psicologia superior, é muito Uma interessante. psicologia muito boa. Esse fundador. O ensino é todo através da arte, da coisa, porque a gnose ela tem os 4 pilares do conhecimento, que é a filosofia, onde que é a filosofia da gnose, que vai buscar no âmago da questão o conhecimento dentro de nós, extrair de dentro de nós o conhecimento. E as artes, o que é a arte? Existe a arte régia e a arte comum. A arte régia da natureza é baseada nos 7 cores, 7 elementos, 7 notas, enfim, né? É a arte régia da natureza. E existe a arte comum. E então existe a mais objetiva, que mostra mais assim, a parte interior da pessoa. E a arte subjetiva, que mostra também o interior da pessoa, por exemplo. Uma obra de arte subjetiva, o que ela demonstra? Cores, às vezes, desconexas, linhas desconexas. É uma arte muito subjetiva mesmo. Tanto é que ela tem nome, né? E também a arte, não só na arte normal, assim, que a gente vê as coisas, a pintura, a escultura, literatura e etc. Mas a arte de a gente se aperfeiçoar internamente, construir nosso templo interior. Né? É a parte da artística. E a ciência, que é baseada não só assim de uma maneira material, e sim por trás a metafísica, né? A metafísica, que não é só o que a gente vê, e o que está por trás do que a gente vê. As causas naturais. Né? Causas naturais. E a religião. Que a gente não... É aquela pessoa que diz assim, eu não quero religião, mas eu quero ter uma vivência interior com Deus, por exemplo. Mas a religião não quer dizer essa religião institucionalizada, mas aquela religião em que tu procura te ligar com Deus. Religião. Religar. Religare. Quer dizer, tornar-se se ligar com Deus. É isso aí. Né? E através do nosso trabalho cotidiano, de nos compreender, de nos auto-observar, auto-avaliar, tentar eliminar essas arestas que nos fazem até sofrer, né? Porque é o ego que faz a gente sofrer. Né? O ser não faz ninguém sofrer, mas o ego faz. Quando a gente vive no batalhar das antíteses, quer dizer, na dualidade, ou é isso ou é aquilo. Quando a gente está com um problema e acha que vai resolver à noite, perde o sono e a gente sabe que não vai poder resolver, né? Então tem que fazer esse trabalho de acalmar os ânimos e se tiver solução, vai tentar solucionar. Se não tiver, não. Procurar ajuda do alto, né? Procurar ajuda Mas do alto. a Madame Blavatsky, ela foi nos anos 1850 em diante, foi a precursora da transmissão desse conhecimento esotérico já da Índia e de outros lugares assim. Ela foi uma grande pesquisadora e foi praticamente uma mártir em função disso. E depois dela, tudo mudou. Sim. Samael até ressalta bastante. Ela foi uma grande, como se diz, ajudante. Ela ajudou da grande obra, né? A procurar esse ensinamento. Estava perdida, né? Na materialidade, todo mundo não sabia mais por onde ir. E a mente trai. O que atrapalha a nossa conexão com Deus? Isso. Alguém sabe?
E a mundo dinâmica, A gente, ela domina a gente. É isso aí. O que nos afasta dessa conexão com Deus é a nossa mente. Né? Então, a A gente... mente em si é uma ferramenta ótima, Ótima. depende de quem usa. Se for os desejos, o ego que usa a mente, aí tá ferrada a pessoa. Agora, se o ser usar a mente, aí é diferente. É inteligência. Daí é inteligência. Porque uma pessoa é inteligente o quanto ela é. Quando ela só é questão de ego, ela tem lampejos assim de ideias, mas ela não chega a ser totalmente inteligente. É só intelecto. Ela tem um intelecto avantajado, porque a inteligência mesmo vem do ser. Mas aí a gente se pergunta, né? Como que esse conhecimento lá atrás está vivendo ainda nos dias de hoje, né? Como que a gente pode viver esse conhecimento no dia a dia de hoje? Esse conhecimento ele era passado por escolas esotéricas em toda a Idade Média, através da alquimia, do hermetismo e até mesmo a cabala judaica. Então, as grandes religiões, a parte esotérica dessas grandes religiões, eles estudam também esse conhecimento universal. Né? Todas as grandes religiões estudam eles têm esse conhecimento universal. Os sufis, né, ali do Islã, a cabala judaica em relação aos judeus, né, todos eles têm essa síntese ali. No século XIX foi difundida por Helena Blavatsky entre a Ásia e a Europa, e no século XX por Samael Aun Weor na América Latina e uma parte dos Estados Unidos, que uniu o budismo tibetano com o cristianismo, né? A ideia dele é fazer essa síntese da filosofia tibetana com o cristianismo. Porque, na verdade, no fundo é a mesma coisa, né? Porque quando a gente fala em ego, Cristo fala em pecado. Quando a gente fala em ego, o budismo tibetano fala em aniquilação budista. Que é o que é a aniquilação budista? É a eliminação dos nossos defeitos. Quando a gente vai estudar ali nos egípcios, né, o que era Sete? Sete era aquele que era o irmão do mal, que queria tomar ali tudo para ele. Então, o Sete é uma amostra de como são os nossos defeitos numa civilização, né? Então, são todas alegorias, mas que no fundo trazem a nossa realidade interior, né? E o objetivo do Mestre Samael é trazer a gnose de uma forma mais prática para a nossa vivência no dia a dia de hoje, com o objetivo de ajudar o ser humano a despertar a consciência. Por que de forma prática? Porque ao invés de a gente ficar estudando filosofias antigas, indo atrás de histórias, a história é bom para a gente entender o contexto que a gente vive e tudo. Mas no teu dia a dia, ali, como que você vai lidar com o teu próprio defeito? Né? No dia a dia a gente não está meio perdido, a gente se pega ali num ataque de ira, a gente perde a consciência e sai fazendo barbaridades, né? Ou então num trânsito. O trânsito é clássico, né? Hoje quem conseguir sobreviver... ter serenidade no trânsito é porque está fazendo algum trabalhinho. É verdade. Então, o objetivo da gnose é justamente esse, fazer com que a gente não se identifique tanto com nossos problemas, para a gente não adoecer e também poder viver em melhor harmonia, né? Justamente nos dias de hoje, esse é o autoconhecimento profundo. É você conhecer os teus limites, assim, ó. Por exemplo, você está fazendo alguma atividade no teu trabalho, você tem que estar concentrado no que você está fazendo. Não tua mente vai para lá, vai para cá, vai para cima, vai para baixo, e você não está vivendo aquele momento, né? Você está ali varrendo o chão, tem que estar concentrado ali varrendo o chão, prestando atenção nos movimentos, como o teu corpo está sentindo, né? O que está acontecendo. Ou até mesmo na academia, né? Você está lá fazendo academia, tem que ter consciência de quais músculos você está mexendo, que você está trabalhando dentro de você, né? A gnose, então, busca eliminar o ego através do exaustivo trabalho psicológico. Eu coloquei exaustivo porque ele é exaustivo mesmo. Se não for, não adianta, não faz nada. O trabalho psicológico, também conhecido como aniquilação budista,
e a preservação da energia sexual. O que é essa preservação da energia sexual? Tem uma cunhada que pensa. Hã? Sim, energia vital. É também energia vital. É a maior energia. Sim. É o hidrogênio mais refinado. Mas por que tem que ter a preservação? E a preservação é a abstinência? A feira deixar de comer. E preservar é zelar. Então, o trabalho tanto psicológico quanto energético é exaustivo. Porque nenhum dos dois é fácil, né? A gente perceber... Porque o que acontece com a nossa energia criadora? A energia sexual. É a nossa... É o suprassumo da nossa energia. Então, quando a gente desperdiça isso de uma forma... como é que eu vou dizer assim? Banal. É só a gente... Quem consegue se observar vai perceber os efeitos psicológicos depois da perda da energia. O que acontece com o corpo, o que acontece com a mente, né? Como que você fica. Quem não conhece, vive naturalmente, normal. Né? Isso não é um problema. Mas depois que a pessoa começa a praticar e saber como é muito diferente. Então, a gente tem esses dois trabalhos essenciais, né? Tanto o psicológico quanto a prática energética. E com base nesses dois trabalhos, a gente pode realizar os 3 fatores de revolução da consciência. Como que a gente vai revolucionar a nossa própria consciência com esses trabalhos que a gente tem? Então, a gente tem que morrer. O que é essa morte? Não é a morte física, não é a gente se jogar embaixo do carro. A gente deixar de comer porque tem que morrer. E nem deixar de respirar porque tem que morrer. Não. É eliminar os nossos defeitos psicológicos. Quando a gente é muito apegado a uma característica nossa, é muito difícil a gente querer eliminar. Muito difícil. Às vezes é por uma questão de orgulho, né? Toda a tua família é daquele jeito. Nossa, mas se eu for diferente, não vou ser aceito na família. Isso é um orgulho, né? Nesse trabalho psicológico, necessário inicialmente autoobservação. Então, observar o defeito psicológico, quando ele aparece, como ele aparece, por que ele aparece. Depois fazer uma análise mais profunda para ver as origens e as situações todas, né? E que é um trabalho tipo uma psicanálise, para depois trabalhar na eliminação. Então, isso requer meditação, uma série de práticas que a gente vai aprender na gnose. E o segundo fator de revolução da consciência é nascer. É justamente porque quando a gente elimina um defeito psicológico, nasce dentro de nós uma virtude. Então, a gente elimina uma parte negativa nossa para depois surgir o ouro do espírito, como diziam os antigos alquimistas, né? Era o chumbo da nossa personalidade transformar no ouro do espírito, né? Ouro do espírito. Ouro do espírito. É aquela alquimia de chumbo em ouro, é psicológica, na verdade. Cisne, livro, né? Espírito. Tá. É que os alquimistas, isso é uma analogia ali da Idade Média, né? Porque como que eles iam passar esse conhecimento para as pessoas? Eles tinham que, né, da forma deles, eles tinham que explicar isso de algum jeito. E a forma deles foi o quê? Porque todos queriam descobrir onde que era o laboratório do Flamel, do... transformar o chumbo em ouro. Na verdade, o laboratório é o corpo o nosso físico, corpo, né? O corpo físico dele, né? Aliado ao corpo físico da esposa, e o trabalho psicológico e alquímico. Aí a gente entende porque o amor é que eleva o espírito. Por que a gente tem que se transformar em amor?
E o que faz, o que vai fazer com que a gente tenha realmente o amor verdadeiro? Né? Dá para pensar. E por último, o sacrifício, que é o sacrifício, os grandes mestres, né, os grandes avatares, eles sempre buscam ajudar a humanidade de alguma forma. O objetivo deles de vida, né? Quando a gente começa esse estudo esotérico, muitas vezes a gente quer só melhorar a nossa vida de alguma forma. Né? Melhorar uma questão financeira, uma questão emocional, um relacionamento, um trabalho. A gente só quer melhorar alguma coisa, assim. Mas quando você vai se aprofundando, você vai vendo que tem coisas a mais por isso. E você vai vendo que tem grandes personalidades, grandes pessoas no mundo todo que fizeram esse sacrifício pela humanidade, no sentido de entender o sofrimento humano e fazer com que as pessoas se sintam melhores com isso. O grande nome dele é o Buda, né? O Siddhartha Gautama, que ele abandonou toda a origem dele nobre, né? Ali da Índia. Então ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para ele. Ele queria entender as causas do sofrimento da humanidade. Então ele sentou embaixo de uma árvore e começou a refletir sobre aquilo. E se a gente for ver... Começou a viver. E se a gente for ver hoje, mais de 80% da população sofre. De uma forma ou de outra, sofre. Mas de 99, eu acho. Eu acho que se tiver 1% que não sofre... O simples fato de viver já é um sofrimento. Né? Tem doença, tem problemas, tem psicológicos, tem problemas financeiros, tem problemas de governo, de nação, de guerra. E o mais curioso disso é que a gente se apega nas próprias doenças. A gente não quer eliminar esse sofrimento, porque ele faz parte da nossa personalidade. Imagina assim, não chorar um pouquinho. Será que eu não posso ser vítima hoje? Então a gente não sabe essa realidade de viver sem o sofrimento. Eu sei. Então a gente tem esses 3 princípios, né? Morrer, nascer e se sacrificar pela humanidade. A gnose, ela não é só teoria, ela é prática. Então aqui a gente estuda, faz os estudos, comentários, tudo, mas é principalmente prático. A gente vive através da autoobservação, meditações, lamazerias, que é aquela yoga que a gente fez na praia, os mantras, alquimia para os casais, né? Ou a prática energética do solteiro, e as práticas de respiração. Para quem é solteiro ou a pessoa com quem você convive não gosta, não pensa da mesma forma, também tem práticas energéticas que ajudam você a trabalhar da própria energia, né? E a prática gnóstica é diária, tanto a observação quanto as práticas que a gente acabou de falar. Ela tem por objetivo aliviar a nossa ansiedade, traz respostas para questões existenciais e dá sentido à nossa vida. Então a gente começa a observar, às vezes, o comportamento familiar, algum defeito que você vê na família que você não gosta, começa a perceber se aquilo não está dentro de você também. Né? E aí que começa um pequeno ajuste psicológico. E hoje, nesse mundo que a gente vive, nós temos muita informação. Está tudo controlado. Se você colocar na internet, você vai saber tudo de tudo. Mas ele não tem a consciência do que está fazendo. Ninguém é consciente. Antigamente as pessoas não tinham conhecimento, mas elas tinham a sabedoria daquilo. E hoje a gente tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Né? E para a gente criar essa consciência, é preciso exercitá-la no dia a dia, principalmente com a família. A nossa família é o nosso maior trabalho psicológico, o nosso maior ginásio psicológico que a gente tem. E se a gente está passando por uma situação complicada, também tem que perceber o que é que está querendo te mostrar com aquilo, né? Porque geralmente com as pessoas estranhas, a pessoa se coloca numa situação, bota uma verniz, uma coisa assim,
de bonzinho, ou disso, daquilo. Agora, com a família, Na família, a questão é não observar a família, mas se auto-observar nas nossas relações com a família. E todos temos defeitos, né? Então não é observar os defeitos dos outros, é observar os nossos defeitos em relação aos Até outros. porque quando a gente... É muito comum quando a gente começa a estudar na gnose, a gente começa a ver o defeito de todo mundo. Ah, esse aqui é orgulhoso. Ah, esse aqui é irado. Ah, esse aqui é guloso. Esse é preguiçoso. Começa a achar um monte de defeito nos outros. Mas a gente não consegue olhar o próprio defeito. Né? Isso é bem difícil. Né? Então, quando a gente para de apontar para o outro, é aquela frase antiga, né? Não sei se é um conhecimento, sei lá. Mas quando você aponta um dedo para um, tem mais 3 ou 4 apontando para você, né? Então, normalmente é assim. Foram falados dos 7 pecados capitais. Lembra? Né? Os 7 pecados. Quais são? Gula, luxúria, inveja, preguiça, orgulho, cobiça. E, não, tem mais um, ira. Então, eles fazem 7 crimes com 7 pecados. Mas aí, então, o que era? Isso eram pecados que a gente tinha que se confessar para poder tomar a unção. Então, na gnose, os 7 pecados, esses orgulho, preguiça, são os nossos agregados psicológicos, egos, que nós devemos trabalhar e eliminar para poder formar o nosso Cristo. O nascer. Então, o simbolismo do Natal é esse. E chegar lá preparado para nascer o Cristo. Então, quer dizer, a relação do cristianismo com a gnose é grande, porque Samael foi buscar exatamente a síntese do conhecimento oriental, especificamente lá do Tibete, né? E, inclusive, algumas religiões, grandes religiões, o hinduísmo, enfim, taoísmo, etc., e o cristianismo, especialmente, e formou esse conhecimento que é a gnose. E tem diversos assim, assuntos a ser tratados. Né? Primeiro, que saber realmente o que é gnose, mas a gente estuda a antropologia gnóstica, da onde que o homem realmente veio, né? Primeiramente, não é a antropologia, é a cosmogênese. Cosmo, né? E o universo... A criação do sistema solar, da Terra, das raças, daí das raças, das civilizações e tal. Depois se estuda toda a psicologia, com todos os aspectos da psicologia. Depois se estuda o plano astral, o mundo astral, como é que é? As dimensões da natureza. Os sonhos. As várias dimensões da natureza. As viagens astrais. Essa é uma também dimensão a gente apenas. Estuda, é um assunto. O outro é a alquimia. Então se trata do assunto da alquimia. Transformação interna. Dos hidrogênios, transformação dos hidrogênios, dos alimentos que a gente come. Hidrogênios eram chamados pelos alquimistas as substâncias. Então tem substâncias metálicas, duras, pétreas, tem substâncias menos duras, madeira, e cada vez menos densas, até chegar nos alimentos, e aí a transformação dos alimentos dentro do corpo, como que ocorre, né? Em energia nervosa, em energia calor, e a energia mais sofisticada é a energia da reprodução, né? Que é a transformação dos ácidos, né? Eu sei que é mais ou menos isso, né? Então, o que o mestre Samael fala? Ele não quer dizer o que é verdade.
Ele quer que a gente busque a verdade e viva de acordo com essa verdade, né? Então, ele traz esse conhecimento, traz as práticas, mas ele não diz assim, ó, isso aqui, ponto. Não, vai lá, viva, investigue, veja se é assim mesmo, se não é, e experimente, né? A verdade, ela não se explica, ela se vive. Então, a gente tem que viver, não só viver esse conhecimento, mas viver de verdade, né? Sentir que a vida vibra e pulsa dentro de nós, né? E, por fim, né, uma frase do Mestre Samael que ele diz assim: necessitamos amar verdadeiramente para transformarmos o mundo. Precisamos nos unir para levantar entre todos nós o templo maravilhoso da nova era, que nesses momentos está se iniciando entre o augusto tronar do pensamento. Então a gente precisa edificar o nosso templo interior, né? O nosso corpo. Nosso corpo é o nosso templo, né? O que você coloca para dentro do teu corpo? Tanto em alimento quanto em informações, né? Hoje em dia a gente tem que saber filtrar, principalmente informações, né? Então, então agradeço a presença de todos, agradecer pela participação de todo mundo. Se alguém tiver